Senhor transformou a minha vida, e tal vitória hoje posso declarar. Guardando o nome e tomando a palavra, tenho certeza que com Ele vou reinar. O meu anelo é que Cristo cresça em mim, em minha mente, vontade e emoção. Deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Jamais terei uma vida de derrota, nem quero ouvir o inimigo me acusar, pois tenho sangue que é sempre disponível, que meus pecados todos pode perdoar. O meu anelo é que Cristo cresça em mim, em minha mente, vontade e emoção. Deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Aleluia, chegamos à semana 3 do nosso Alimento Diário, volume 3, da série Entrar no Reino dos Céus para Ganhar o Galardão. O título desse livro é Reinar com Cristo. Esse é o alvo de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para nós é que reinemos com Ele. Deus deseja reconquistar a terra que foi usurpada por Satanás. Ele deseja que o seu reino seja estabelecido nessa terra. Por isso, na oração, chamada de oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja é o lugar onde a vontade de Deus é feita aqui na terra. A igreja é um lugar para se viver no espírito. Não é um lugar para se viver na alma, não é um lugar para vivermos por nós mesmos, mas é um lugar que precisamos negar a nós mesmos para que possamos seguir o Senhor. Negar as nossas vontades, as nossas opiniões, as nossas maneiras, os nossos achismos, negar aquilo que nós pensamos ser correto e obedecermos à palavra de Deus. Esse é o desejo do Senhor.
A igreja é a realidade do reino dos céus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A regeneração é para a edificação. Ao longo desta semana, veremos mais detalhadamente sobre o objetivo da nossa regeneração e sobre como alcançá-lo, como alcançar este objetivo. De acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, regenerou-nos para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. A maneira de ver e entrar no reino de Deus, todos nós sabemos, é nascer de novo, nascer da água e do Espírito, conforme João capítulo 3, versículos 3 e 5. Logo, aquele que não nasceu de Deus, isto é, aquele que não tem a vida de Deus, não pode ver o reino de Deus, muito menos pode nele entrar. Para que pudéssemos ser regenerados, gerados de novo, foi necessário que o Senhor sofresse e morresse em nosso lugar, e por fim ressuscitasse e ascendesse aos céus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Em Jerusalém ele padeceu nas mãos dos fariseus, dos escribas e dos sacerdotes, sendo examinado por eles durante 4 dias. Como Cordeiro de Deus, perfeito e sem mácula, o Senhor Jesus entregou na morte e se entregou em sacrifício na cruz. Ele não tinha nenhum defeito, não tinha nenhuma culpa, não tinha nenhum pecado, mas mesmo assim foi crucificado em nosso favor. Após a sua morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja regenerado e se torne filho de Deus e membro do corpo de Cristo, a Igreja. Além disso, conforme lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a partir do momento em que fomos regenerados, tornamo-nos pedras que vivem para a edificação da Igreja. Assim, cada um de nós é uma pedra viva que deve ser edificada sobre o fundamento que é Cristo. O Senhor Jesus é também a pedra angular, eleita e preciosa. Logo, somente as pessoas que receberam a vida de Deus por meio da regeneração se tornam pedras vivas para ser edificadas por Ele. Todo ser humano precisa nascer de novo, pois sua vida natural não vale nada, ou de nada vale para a edificação de Deus. Pelo contrário, a vida humana atrapalha o cumprimento do propósito de Deus. Que sejamos sempre gratos ao Senhor por nos ter regenerado para uma viva esperança e, de maneira prática, demonstremos essa gratidão, entregando-nos à Igreja por amor ao seu nome. Assim seremos materiais cada vez mais úteis para a edificação da Igreja. Materiais úteis para a edificação. Esse é o desejo e o propósito de Deus para que a sua Igreja, para que a realidade do reino dos céus seja, então, edificada de maneira adequada aqui na terra. Jesus é o nosso Senhor e até amanhã. Aleluia por essa terça-feira, nesta semana 3 do Alimento Diário, volume 3. Nós estamos vendo sobre sermos regenerados para uma esperança de vida. Louvado seja o Senhor. Regenerados para a esperança de vida. O caminho prático para edificar a igreja. É isso que veremos hoje. Mateus capítulo 16, 24 diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como vimos ontem, o apóstolo Pedro demonstrou sua gratidão a Deus por ter sido regenerado e transformado em uma pedra viva para a edificação da igreja. Sabemos que antes de ser regenerado,
quando ainda vivia em seu ser natural e caído, suas boas intenções, suas opiniões, em nada ajudaram o propósito de Deus. Pelo contrário, em vez de edificar, eram um tropeço, atrapalhavam, eram um impedimento para a vontade de Deus ser feita. Em certa ocasião, Jesus perguntou aos seus discípulos quem diziam ser ele. O apóstolo Pedro, então, mediante revelação direta do Pai, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Por causa dessa revelação, o Senhor Jesus afirmou a Pedro: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 17. Depois disso, o Senhor revelou a igreja a seus discípulos. Versículo 18. E também lhes descreveu como ela seria gerada. Ele então lhes mostrou que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 21. Ao ouvir essas palavras, Pedro, que amava o Senhor Jesus de uma maneira natural, reagiu prontamente, reprovando-o e discordando de suas palavras ou das palavras do Senhor no versículo 22. Ele não queria, de modo algum, que o Senhor Jesus fosse à cruz. Esse é o homem natural. Embora tivesse acabado de receber uma revelação de Deus Pai, Pedro não conhecia a vontade de Deus. E por estar sob o domínio da vida natural da sua alma, passou a dar vazão aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios pensamentos que se opunham à vontade de Deus. Dessa forma, o sentimento de Pedro, que aparentemente era bom, passou a ser usado pelo inimigo de Deus. O Senhor Jesus, então, imediatamente identificou quem estava agindo na alma de Pedro. Naquele mesmo instante disse: arreda Satanás. Era Satanás que estava agindo ali na alma de Pedro, através do lado bom da vida da alma de Pedro. Pedro, que momentos antes fora usado pelo Pai para trazer uma grande revelação sobre a pessoa de Cristo, agora, por cair na vida da alma, em seus sentimentos naturais, foi usado por Satanás. Como este não queria, quer dizer, Satanás não queria que Jesus fosse crucificado, usou a bondade natural de Pedro para tentar convencer o Senhor a desistir de ir à cruz. O Senhor, porém, repreendendo-o, permanecendo fiel ao propósito de Deus, disse: arreda Satanás. Esse incidente, todavia, deu ao Senhor uma oportunidade de revelar a Pedro e aos demais discípulos que a única maneira de segui-lo é negar a si mesmo e tomar a cruz. Dessa forma, hoje o Senhor tem nos mostrado que para segui-lo é necessário negarmos a nós mesmos. Deixarmos de lado as nossas opiniões, os nossos conceitos, os nossos achismos, aquilo que julgamos ser correto, aquilo que julgamos ser errado, aquilo que julgamos ser bom, aquilo que achamos ser ruim, deixar de lado realmente o nosso velho homem, o nosso ego, a nossa pessoa natural, deixar aquilo que nós somos de lado, abandonar aquilo que somos, para que possamos então, no Espírito, invocando o nome do Senhor, possamos fazer a vontade de Deus. Isso significa que para edificar a igreja, precisamos despojar-nos do nosso velho homem, do nosso ego, com os seus sentimentos e opiniões, sejam eles bons ou ruins, pois o Senhor não precisa deles. É importante ouvirmos uma palavra tão séria assim: olha, o Senhor não precisa das nossas opiniões, dos nossos conceitos, de tudo aquilo que achamos que temos de bom. O Senhor não precisa. Nada que tem origem na vida da alma tem qualquer proveito para o Senhor. Por outro lado, quando nós desistimos de nossas opiniões e negamos o nosso ego,
nós permitimos que a vida de Deus cresça em nós. Aleluia! Como resultado, a igreja é edificada e passa a ser a realidade do reino dos céus, não apenas doutrinariamente, mas de maneira viva e prática. Aleluia! O mais importante na vida da igreja é o quanto negamos a nós mesmos e o quanto permitimos que a vida de Deus ocupe espaço em nossa alma e reine. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que a vida de Deus, quando nós cremos, quando fomos regenerados, ela entrou para dentro do nosso espírito, mas ela deseja se expandir, ela deseja ocupar todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. A nossa mente precisa ser a mente de Deus. A nossa vontade precisa ser o bom prazer de Deus. O propósito de Deus é conquistar essa terra. A nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade de Deus, não é? E a nossa emoção é feita para conter a emoção de Deus ou o bom prazer de Deus. O bom prazer de Deus é que o seu reino venha à terra e que a terra seja novamente reconquistada por Ele. A terra volte à normalidade, não é verdade? Vivemos dias terríveis que antecedem a volta do Senhor. Quantas coisas, quantos conceitos, quantos fundamentos negativos estão sendo implantados em nossa sociedade, quantos pensamentos de libertinagem estão sendo implantados em nossas famílias, em nossas casas. Nossos filhos estão cada vez mais sendo bombardeados. Nós também temos sido bombardeados em nossa mente, em nossa vontade, em nossas emoções, por todo tipo de meio de comunicação, a fim de que sejamos distraídos do propósito eterno de Deus. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino, e Ele nos colocou na igreja para que juntos possamos cooperar com Ele para a edificação do seu corpo, que é a igreja. Para isso, precisamos negar a nós mesmos para crescer em vida e podermos assim cumprir a vontade de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia, porque hoje vamos ver sobre o objetivo final da regeneração. Muitos de nós cremos no Senhor Jesus, nascemos de novo, fomos regenerados, mas não tocamos na realidade desta regeneração. Para que nós fomos regenerados? Qual é o objetivo final da nossa regeneração? O que Deus pretende fazer com o nosso homem totalmente transformado? O que Deus quer fazer com o nosso velho homem e o que Ele pretende fazer com o nosso novo homem? Vamos tocar nesses pontos hoje? Mateus 25, 21 diz assim: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Segundo a revelação atual da palavra do Senhor, percebemos que a nossa entrada no reino dos céus também implica ganharmos o galardão. Vejamos então o que a palavra diz sobre ganhar o galardão. Mateus capítulo 25 temos a parábola das 10 virgens. Do capítulo 1, do versículo 1, melhor dizendo, até o versículo 13. E temos também ali no capítulo 25 de Mateus a parábola dos talentos, versículos 14 ao 30. Na primeira parábola, vemos que as 5 virgens, que eram prudentes, entraram para as bodas, enquanto as 5 virgens nécias ficaram fora da celebração. Antes, considerávamos que o galardão se referia unicamente à recompensa de desfrute no reino. Embora isso seja correto, não está completo. Na parábola dos talentos, vemos que o galardão não se refere apenas a desfrutar das bodas do Cordeiro, mas principalmente a reinar com o Senhor sobre as nações. Durante aqueles 1000 anos, na época do reino, conforme lemos em Mateus 25, 21, que diz: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel.
foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nessa passagem bíblica, há uma expressão muito importante. Sobre o muito te colocarei. O que significa isso? O que significa sobre o muito te colocarei? Significa governar sobre a terra, governar sobre as nações, sujeitar a terra, conforme Deus já havia feito, já havia dito, não é? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Este é o galardão, governar com Cristo, tendo o direito de desfrutar do gozo do nosso Senhor. Logo, a recompensa dos vencedores tem dois aspectos: desfrutar das bodas do Cordeiro e governar com ele. Louvado seja o Senhor. A Bíblia mostra isso claramente também em Mateus 24, 46 a 47. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Em vista disso, estejamos certos de que o objetivo final de nossa regeneração, isto é, a viva esperança do nosso chamamento, é entrar no reino para ganhar o galardão. Ao recebê-lo, iremos então governar com o Senhor sobre as nações durante 1000 anos, cooperando com ele, o que nos dá direito ao maravilhoso banquete das bodas. A fim de nos preparar para a sua grande responsabilidade, ou para essa grande responsabilidade que nos está proposta, o Senhor estabeleceu o alto padrão do viver humano descrito em Mateus 5 a 7, amplamente abordado em mensagens anteriores, que fala exatamente do padrão do viver humano daqueles que reinarão com Cristo. Não é? Se cumprirmos as exigências ali mencionadas, seremos aprovados pelo Senhor e certamente sentaremos num dos tronos com Ele, que Ele nos preparou e está registrado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Louvado seja o Senhor. O Senhor deseja nos colocar sobre o muito. Para isso, precisamos hoje ser fiéis no pouco. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Que o Senhor também nos faça ver esses tronos, para que um dia possamos nos assentar neles, sujeitar e dominar a terra. Desde o princípio, quando criou o homem, Deus desejava dar-lhe domínio e autoridade sobre a terra, conforme ele mesmo disse em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Logo, fomos criados, chamados e regenerados com o fim de nos multiplicarmos, enchermos a terra, sujeitá-la e dominá-la. O Senhor deseja exercer seu reinado conosco. Se crescermos em vida para levar sua obra adiante, a ponto de saturarmos nossa alma com a vida de Deus, naquele dia nos sentaremos com o Senhor para reinar. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, não enumera quantos tronos haverá, mas certamente eles se destinam aos que hoje estão sendo preparados pelo Senhor para reinar com Ele. Se tivermos crescido em vida a ponto de sermos conformados a Cristo, nos será permitido sentar nos tronos que o Senhor preparou. Ao olhar para a nossa condição espiritual, provavelmente perceberemos que ainda não estamos preparados para reinar com o Senhor. Realmente, quando eu olho para a minha condição espiritual, analisando com a minha própria mente, às vezes eu fico desanimado. Mas louvado seja o Senhor. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso continuar buscando dia a dia, invocando o nome do Senhor, exercitando o meu espírito, sendo iluminado e me arrependendo, me expondo à luz do quarto dia, para que haja um acréscimo da vida e natureza divinas em mim. Se nós perseverarmos até o fim,
buscando o crescimento em vida, vivendo a vida da igreja, ganharemos o galardão. Louvado seja o Senhor. O Senhor deseja que nos assentemos com Ele em seu trono. Hoje veremos sobre a finalidade da plena salvação. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A regeneração é o ponto inicial que damos em direção à plena salvação. Ao sermos regenerados, recebemos a salvação do nosso espírito. A redenção de nosso corpo ocorrerá por último, quando o Senhor Jesus voltar. Para completar a nossa salvação, precisamos buscar hoje a salvação da alma. A maneira de salvar a nossa alma é simples, é única, é prática, é negá-la, isto é, perdê-la, conforme o Senhor nos disse. Quem quiser salvar a sua alma, a sua vida perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Mateus 16, 25. O período de vivermos na terra é o tempo que temos para negar a nossa vida da alma e assim obter a plena salvação de Deus. Caso não neguemos a nós mesmos, sofreremos dano quando o Senhor Jesus vier em seu reino, pois seremos encontrados em falta diante do tribunal de Cristo. Portanto, para obter a plena salvação preparada por Deus, não temos alternativa a não ser negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Negar a nós mesmos, seguir o Senhor. Aleluia. Não iremos para o reino milenar, para ser as nações do reino. Não. Nós iremos para o reino milenar para governar ao lado do Senhor. Para governar. Por isso não podemos desistir. Ainda há tempo para amadurecermos na vida de Deus. O Senhor tem nos mostrado que é possível reinar com Ele e já nos concedeu os meios para alcançar esse objetivo. Antes, parecia-nos impossível praticar o que está escrito em Mateus de 5 a 7, mas hoje percebemos que tudo aquilo é praticável quando vivemos e andamos no Espírito, dia a dia, pouco a pouco. Não importa a nossa situação, pois se buscarmos o crescimento de vida, seremos aperfeiçoados gradualmente, gradativamente, dia após dia, até sermos como Cristo, o primogênito de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus realmente tem promessas gloriosas, maravilhosas para os seus filhos. Mas a maior promessa é essa promessa de ganhar o galardão, de reinar com o Senhor durante 1000 anos sobre as nações, de estar assentados com Ele em tronos, no reino, nesse reino milenar, que é o reino de Cristo, quando então todos os governos deste mundo serão entregues novamente a Ele. Você sabe que o diabo usurpou os reinos dessa terra, mas o Senhor está trabalhando em seu corpo, que é a igreja, aqueles que desejam negar a si mesmos. Deus tem trabalhado a sua vida, a sua natureza, para que um dia esses possam estar reinando com Cristo, tomando das mãos do usurpador todos os reinos do mundo. Não é como está escrito em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, e o reino do mundo, os reinos do mundo, ou o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Tudo está pronto, tudo já está feito. O que precisamos é prosseguir, é caminhar, vivendo a vida normal da igreja, negando a nós mesmos, nos arrependendo, tomando a cruz e seguindo o Senhor. Aí então seremos conformados à imagem do primogênito, em nome de Jesus. Aleluia, pela semana 3 desse alimento diário, nós estamos vendo que precisamos ser regenerados para uma viva esperança.
essa viva esperança é o galardão que nos está proposto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16 diz assim: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Vamos ver hoje duas categorias de sofrimento. A vida da igreja é uma vida maravilhosa, mas esse viver não visa apenas ao desfrute, pois tem um objetivo bem definido. Qual é o objetivo da vida da igreja? Todos nós sabemos que o objetivo é trazer o reino de Deus à terra. Em outras palavras, além de nos alegrarmos com cânticos e festejarmos em nossas reuniões, devemos lembrar-nos que para seguir o Senhor, temos de negar a nós mesmos e renunciar à nossa vontade em favor do desejo do coração de Deus, em favor do seu propósito eterno. Cabe a nós escolher esse caminho, que sem dúvida nos traz crescimento de vida. Se hoje decidirmos viver por nós mesmos, de acordo com as nossas opiniões e conceitos, de acordo com os nossos questionamentos, com as nossas razões, sem nos preocuparmos com a vontade do Senhor, qual será o resultado? O resultado será a perda do galardão no futuro. O tanto que negamos a vida da alma hoje é o quanto a vida de Deus se expande em nós. A vida da igreja não é composta apenas de reuniões maravilhosas, cheias do Espírito Santo, cheias de alegria. Devemos estar cientes de que, além de desfrutarmos os hinos e cânticos, e também de orar, ler a palavra, o item mais importante na vida da igreja é negar a si mesmo para obter o crescimento de vida. Em tudo que fazemos nas reuniões da igreja, quer seja cantar ou pular, cada um deve discernir qual é a origem daquilo que está fazendo. Será que estamos fazendo isso na alma ou estamos fazendo isso no espírito? Se o Senhor mostrar que a nossa euforia é natural, podemos nos arrepender, podemos negar a nós mesmos, voltando-nos ao espírito. Quando liberamos nosso espírito nas reuniões e nos enchemos do Senhor dentro de nós, o espírito arde como fogo, a fim de nos purificar. Antigamente, associávamos a experiência de negar a vida da alma a sofrimentos provenientes de circunstâncias exteriores, como acidentes, perda de emprego, enfermidades. Atualmente, porém, percebemos que eles não são os itens mais importantes, não são os mais eficazes para tratar com a nossa vida da alma. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro fala de duas categorias de sofrimento: os que vêm em razão de termos feito coisas más ou inconvenientes, os quais são justos e merecidos. E também fala daqueles que não têm relação com nossos erros, mas nos sobrevêm por causa do nome do Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Pedro testemunhou que se algum sofrimento nos sobrevém, é porque precisamos passar por ele, mesmo que não tenhamos feito nada de errado. Quando nos damos conta de que a nossa vida natural, a nossa vida da alma é um empecilho para a obra de Deus, para a vida de Deus crescer em nós e para a obra de Deus avançar, não rejeitamos os sofrimentos que nos advêm, pois percebemos que eles cooperam para que obtenhamos o crescimento de vida, para que possamos cooperar com Deus e obtenhamos o crescimento de vida. Isso não acontece por meio de sofrimentos físicos em nosso corpo, que é externo à alma, mas pelo fogo ardente interior que surge no meio de nós,
destinado a provar-nos como está escrito no versículo 12. Esse fogo ardente é o próprio Espírito de Deus, que está dentro de nós, que nos constrange a nos arrepender, queimando assim as impurezas da nossa alma. Devemos seguir o exemplo do nosso amado irmão Pedro. Toda vez que a nossa vida da alma se expressar, deixemos que ela seja queimada pelo fogo do Espírito. Assim escolheremos o caminho da bênção, o caminho do crescimento de vida. Louvado seja o Senhor. O fogo do Espírito vem dentro de nós, com o fim de purificar-nos. Todos os domingos nós relembramos que o Senhor ele se tornou um homem. Ele não somente apareceu como homem aqui na terra, mas ele veio como filho do homem. Por isso é que quando ele se referia a ele como homem, ele dizia que ele é o filho do homem. O próprio Deus se limitou ao ventre de uma mulher, Maria. Nasceu dessa mulher e veio como um homem a essa terra. Passou por todos os sofrimentos e restrições que um homem poderia passar. Teve um viver sem pecado, um viver de fazer somente a vontade do Pai, negando a sua vida da alma em todo o tempo. Morreu ali na cruz, em nosso lugar, como nosso substituto. Por isso Deus, o Pai, aceitou o seu sacrifício, ressuscitando-o dentre os mortos. E ele então, ressuscitado, tornou-se o Espírito que dá vida e entrou para dentro. Gosto de falar sempre, entrou para dentro. Uma redundância correta. Mas entrou para dentro do nosso espírito, a fim de que a vida de Deus agora possa crescer, possa se expandir, possa ganhar toda a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção, possa nos levar a negar a nós mesmos, a nos dar discernimento, a nos fazer como os animais limpos, tendo o casco fendido, tendo discernimento, e pelo ruminar da palavra de Deus, possa nos levar a crescer e amadurecer, até que possamos um dia entrar no reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, por essa maravilhosa ressurreição. Graças a Deus. Podemos viver por essa vida. Podemos, como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Quando essa vida permeia todo o meu ser, através do negar a minha vida da alma, através de abater todo orgulho e toda soberba que há em nosso homem natural, então essa vida divina certamente irá crescer, irá amadurecer, irá produzir frutos dignos de arrependimento. E nós então, juntamente com os demais irmãos, no viver da igreja, no viver normal da igreja, iremos nos tornar vencedores, iremos amadurecer até o dia de Cristo Jesus. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que maravilha! Nós que fomos regenerados e nascemos de Deus, recebemos também a esperança de vida, isto é, temos a expectativa e a confiança de que herdaremos o que Deus tem reservado nos céus para nós. Essa herança que é incorruptível, sem mácula e imarcessível, nos está reservada nos céus, porque o Senhor espera que cada um de nós cresça em vida, até alcançar a plena estatura. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e capítulo 5, versículo 4. Podemos alcançar essa plena estatura e assim um dia herdar essa imarcessível coroa da glória, ao permitir que o fogo do Espírito
ilumine dia a dia a nossa vida da alma. Esse processo é semelhante à purificação do ouro, quando colocado em fogo de alta intensidade. Mesmo após a regeneração, ainda continuamos com muitas impurezas, não é verdade? Ainda podemos viver sob a ação da nossa vida da alma, da nossa própria mente, da nossa opinião, vivendo uma vida até mesmo de orgulho espiritual. Nós nos orgulhamos por tudo, não é verdade? Orgulhamos até mesmo por uma revelação que Deus nos dá. Nós temos a vida de Deus em nós, mas ainda podemos viver por conta da nossa vida da alma. Por isso, a nossa vida da alma precisa ser totalmente queimada. Para quê? Para que reste somente a vida de Deus em nós. Louvado seja o Senhor. Ao sermos contristados por várias provações, precisamos permitir que as impurezas da nossa alma sejam queimadas pelo fogo do Espírito, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 e também o versículo 22. Se deixarmos que o Espírito venha nos purificar dessa forma, seremos com certeza aprovados no tribunal de Cristo, o que redundará em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Seremos louvados pelo Senhor naquele dia, obteremos a glória de Cristo e teremos a honra de reinar juntamente com Ele sobre todo o universo. Entrar na glória é entrar no reino milenar, na presença do Senhor. Honra é o reconhecimento devido àquele que tem nobreza e realeza, e o galardão é reinar com Cristo durante 1000 anos. Essa é a nossa viva esperança. Essa é a nossa esperança de vida. Louvado seja o Senhor. Louvor, glória e honra. Até amanhã, em nome de Jesus. Deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais. O meu Senhor transformou a minha vida e tal vitória hoje posso declarar. Inscreva-se em nosso canal. Guardando o nome e tomando a palavra. Ative o sininho e marque a opção todas para você receber notificações de novos vídeos. Em minha mente, vontade e emoção. Deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Jamais terei uma vida de derrota, nem quero ouvir o inimigo me acusar, pois tenho sangue que é sempre disponível, que meus pecados todos pode perdoar. O meu anelo é que Cristo cresça em minha mente, vontade e emoção, deixar de lado os prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor, ao primeiro
prazeres deste mundo e ser alguém que satisfaz seu coração. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor. Vou me arrepender, Senhor, minha velha vida vou deixar e meu coração voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.